animado. Começou? Começou, Gente, eu gosto quando você já. grita, começou! Então vamos fazer? Grita. 1, 2, 3 e... Começou! Tu tirou o fone pra não É ouvir minha porque voz? quando você grita mesmo. Deixa ele no vácuo, Gustavo, eu Grita. gosto assim. É sempre, é normal. Então vamos direito agora. Já tem convidado rindo, tá vendo? Não pode. Eu falo pro convidado, não ri antes de anunciar Já tá você. aqui passando mal, hein? Já tá aqui passando mal. Começou, meus Começou mais amores! um. Começou! E hoje o negócio tá legal, hein? Hoje é Clube do Bolinha, Hoje é o Clube do Bolinha, estreando figura masculina aqui no Nessa Figura Obra Tem masculina, B.O. sabe? Porque a Que figura isso? masculina que tá aqui, né? Não E conta é a muito, figura, não. né? É a figura masculina, né? Mas antes de falar da figura masculina, quero falar dessa figura aqui. Gênero neutro? Gênero neutro? Entre meu amigo, meu amor, minha paixão, sempre do meu lado, meu companheiro. Esse cara incrível que me complementa sempre. Que a gente complementa um ao outro, né? A gente ouve muito isso, né? Complementa mesmo. Isso muito- É um se você- equilíbrio bom. É, lógico, se você não concorda, não comente, tá? Por favor. Que a gente se complementa sim. Complemento sim. Inclusive, vou complementar Marquinhos e apresentar agora Marquinhos Trajano, meu parceirinho de projeto. Eu não aguento mais falar contigo, é o dia inteiro, né, amigo? É o dia inteiro. E eu tô Inteiro. já aqui tenso, que, enfim. eu Calma, vou não ficar fica com sem- saudade, não fica com saudade. Não. A gente faz uma chamada de vídeo. Faz, Não tem faz, problema, faz. não tem problema. Vamos trabalhar, querido? Vamos trabalhar, né? A gente se perdeu um pouquinho, né? Obrigado. Como E o que a gente sempre. tem de convidado hoje? A gente tem um cara, gente. Ah, senhor, não sei nem o que dizer. O cara é um lorde. É um o cara lorde. é um lorde, né, amigo? A gente importou, né? Importou. É um príncipe. Um príncipe. E tem um sobrenome assim, né? De É um impacto. negócio. Não tá parece vendo aqui? famoso, Um negócio né? assim, Tipo, ó. a gente faz o que aqui? A gente faz o que aqui, ó? Meu relógio não faz barulho. Meio tenente, É né? Meio nome coronel. de Forte. coronel de novela das 9. Impactante. Sabe? Aquele. Impactante. Tá, que ele vem com um olhão claro, ele vem com um corpo Exatamente. bacana, mas o nome É de só humilhação coronel. aqui, né? Só humilhação, Hoje a gente tá né? humilhado, né? Com quem que a gente tá? Com quem? Com quem? quem? Fábio Fábio Tenório! meu amor, bem-vindo! Obrigado, meus maravilhoso. amores. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Cara, é uma honra. É uma honra estar aqui. A energia de vocês é maravilhosa. Já não tava se aguentando, né? aquele- Tipo, Obrigado. Meu amor! Obrigado. ficou muito feliz que você aceite com a sua presença, de Sim, verdade. sim, a gente tava querendo você já há um tempo. E assim, ficamos muito felizes que você aceitou, que você comprou a ideia. E vambora, vambora! Seja bem-vindo que vai começar um... Nessa obra tem B.O. E tem, sempre tem. A gente sabe que Sempre tem, né? tem. Mas Tem, antes de falar de B.O., Fabião, quero conhecer um pouco da tua história. Eu conheço, mas quero que o público conheça. Sim. Eu fiquei chocado com uma informação, né? 14 anos de formado. Não. Um menino, Exato, gente, um exato. menino desse. Não dá pra entender. O que você tava fazendo 14 anos atrás, amigo? Eu A gente só não pode tava- reproduzir o assunto que a gente tava no camarim. Sim, do... não, é. Pelo amor de Não, tudo Deus. bem. melhor. Por favor, vamos O que acontece no preservar. camarim fica no Fica camarim. no camarim, pelo amor de Deus. Deixa lá. Deixa melhor. lá. É lógico. Mas é interessante, amigo, ver assim a trajetória que você tem, né? É muito legal. Sim. A gente se conhece há pouco tempo, Isso. né? Já tem uma amizade maravilhosa, incrível. Mas eu fiquei muito assim encantado com a tua história. Então conta pra todo mundo aí como é que começou. Compartilha com a gente esse Como é que- processo. como é que você entrou no design? O que, que te levou a isso? Sim. Então, há 14 anos atrás, né? Quer dizer, um pouquinho Um mais pouquinho de 14 antes, anos né, atrás. amigo? Eu tava naquele período, né, de escola. E aí, o que eu faço agora, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Faculdade, gente, a gente não tinha um direcionamento, Não né? tinha. Tava meio tinha. perdido, tipo, tateando no escuro. O que eu vou Isso. fazer? Exatamente. Eu sonhava em fazer biologia. Biologia? Biologia Sério? era uma das minhas opções, né? Então, Uau. assim, Meu Deus. exato. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? E aí, na época, eu já fazia curso de desenho artístico, né? No período lá do colégio, eu já fazia curso de desenho artístico. Você já gostava de desenhar, então? já, sempre era- desenhei desde criança, né? Ah, isso é bom, adoro Então, desenhar assim, também, né? legal. Isso pra mim era um hobby, né? Então, assim, eu desenhava qualquer coisa, né? Até que durante o curso mesmo eu já desenhava figura humana, assim, ao vivo. Sério? Então, sim. Com modelo vivo? Sim, Pô, sim. No que mane- artístico? Não, no artístico Não chegou pelo esse- amor não de cheguei a esse Deus, ponto. gente. Não, já ia pedir Uai, pra o quê? Falar, me dá um cursinho, que depois a gente faz, né? Não chama como modelo, que vai ser Não. uma tragédia grega. Exato. Mas- Uma folha 3, né? Um post-it. Fala, amigo. E desenhavam, valendo um curso. Isso. Então, assim, na época do colégio eu já fazia esse curso de desenho artístico, então, assim, vamos fazer vestibular? Vamos fazer vestibular. Só que eu pensei, antes do vestibular,
tava tendo prova do Enem, ia ter prova do Enem e tal. Eu falei assim, vou fazer a prova do Enem pra ter aquela experiência, né? Sim, Da né? estrutura Entender da como prova. é que funciona. Isso. Pra quando fosse prestar o vestibular, Já de estava fato... preparado, já tinha sentido como é que era. Isso, exato. Aquele clima, né? Aham, Sim. aquela tensão. Exatamente. Aí eu fui e fiz a prova só pra ter como uma experiência, né? Posteriormente ao vestibular, já Aham. não ir tão nervoso, né? E aí eu fiz a prova do Enem e consegui uma pontuação. Depois eu descobri que eu consegui uma pontuação com a prova. CDF, Meu CDF. Deus. Eu gosto assim. Logo de primeira, vou testar aqui. Vou testar, passei. passei. Ah, Foi que coisa. tipo isso. Pô, que legal. E aí, tá, com a pontuação, e agora? Que curso, né, através do ProUni, que curso eu vou escolher? Que curso eu decido? E aí, biologia eu tinha que escolher, se eu não me engano, eram 5 opções. 5 opções, eu também Nossa. fiz. É. Também fiz. E aí, eu não sabia que era pela ordem, né? A primeira era a sua... Sim, A principal. Isso. Eu só sei que eu coloquei design em primeiro. Não sei por que cargas d'água, eu coloquei design lá em Eu primeiro. tava lá olhando, clicou. Isso. Apareceu, clicou. Exato. Ah, não foi proposital, então? Não foi. Pô, Tanto que eu já pensava em fazer biologia, era uma das opções, mas não foi a minha primeira Colocou opção. a quinta opção, biologia. Isso, exato. Tá sendo colar no design de tenta biologia. E aí, a primeira opção acabou sendo o curso ao qual eu fui chamado. Gente, que né? legal. Comigo foi o contrário, né? Eu também fiz o Enem, Aham. óbvio. E, tipo assim, foi muito, muito interessante, até pra falar um pouco dessa Desse processo, possibilidade, né, Sim, de ingressar sim. numa faculdade. Uma amiga minha me ligou um dia e falou assim, amigo, o ProUni é real, eu consegui uma bolsa, faz Aham. Enem esse ano e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer. Também nessa de testar, ver como é que é e tal. Consegui a pontuação. E a gente tem que preencher lá 5 opções. Sim, sim. No meu caso, eu consegui pela arquitetura, né? Eu fiz arquitetura pelo ProUni. Aham. E foi a minha 4ª opção. Ou seja, não tinha tanto ponto quanto o Fabinho. Não fui tão bem Escolhi na algumas prova, outras coisas e que foi aí- sendo eliminado. Exato. Mas, assim, é muito interessante ouvir a tua história nesse ponto e lembrar da minha, é que, assim, Deus sabe todas as coisas, né? Sabe. Não era aquilo que a Sabe. gente queria, não planejava inicialmente, mas Deus falou assim, Mas foi o que deu esse certo, é né? o caminho que vai levar ele a realizar os sonhos. Exato. E aí começou a estudar e se encontrou real. Foi exatamente isso. Eu não sabia, né, como era, o que fazia, né? O que era, de fato, design de interiores. Eu não sabia. Nossa. E aí eu entrei durante a faculdade, nas primeiras aulas, eu já percebi, cara, é exatamente isso que o Marcos falou. Era aqui que Deus queria que eu estivesse, Sim. né? Já estava encaminhado, Já. era o propósito e Já. falou, tô em casa. Porque eu super me identifiquei e o curso pra mim, assim, caiu como uma luva, né? Então, assim, foi onde eu vi, cara, que fazia sentido tudo aquilo, né? De desenhar no chão da Uhum. rua, de fazer desenho. Gente, eu adoro Tudo, isso, lembra? cara, Copa eu do fazia Mundo, Copa gente. do Mundo. Exato. Quem nunca desenhou na rua, quem nunca Gente, pintou a rua de a gente que verde. tem esse lado mais artístico, Sim, né? sim. Gente, isso era maravilhoso. Gente, aí eu inclusive. vou de novo contar um detalhe. Eu fiz isso durante muitos anos, realmente, na minha rua, na Copa do Mundo, pintar. Assim, E E me aí o Brasil só chamava. ganhou quando ele parou. Não é isso. É inveja. Isso aqui chama inveja, gente. Tá repreendido. Jesus, toda inveja nesse momento de mim. Mas assim, foi depois eu saí do bairro, fui morar sozinho e tal. E anos Sim. depois eu recebi uma foto das minhas primas mostrando que eles mantiveram, né, essa ideia de pintar a rua Aham. e pintaram uma bandeira do Brasil no chão e colocaram o meu nome embaixo, Ai, em que homenagem a mim, ali legal. que sempre fiz aqui. Marcos e Progresso, tá vendo? Maravilhoso. É o que precisa. É o que né? precisa. Mas muito legal, assim, porque a gente tem, né, quando a gente tá nessa área, Sim, a veia artística, ela é muito forte. Porque exato. trabalhar com designer, trabalhar com arquitetura Sim. é arte. Eu sempre falo, é arte, A gente sim. a gente consegue, claro, na verdade, treinar nossa parte técnica, mas o dom Sim, a gente sim. já vem de Exato, berço. Isso exato. daí é Isso Mas pra aí mim uma é- verdade. Isso pra mim sempre foi muito, muito latente, né? Porque assim, eu sou o filho mais novo de 3. Meus irmãos também desenham. Então eu Já tava ali, vi já, isso. Eu né, já em casa. desenhava Que legal. olhando eles desenhar, né? E aí eu, vou desenhar também. Ah, que E aí, legal. meio que internamente, comigo, né? Falei assim, vou ter que desenhar melhor que o meu irmão. Ah, aquela competiçãozinha boa, né? E eles seguiram também pra alguma área, tipo, de Não. desenho, nada? Ou seja, não sei. Era pra ser você. manda uma meu mensagem amor. agora pros seus irmãos, né? Tipo, gente, desculpa, eu Chupa, meu irmão! desenhava melhor sim.
Mas aí, amigo, você foi pra faculdade, se encontrou, Sim. né? E como é que foi esse processo quando você se formou? Sim. Que é muito importante falar desse assunto, né? Isso. A gente tem um objetivo no podcast de atingir todo mundo. Não só profissionais formados, quem tá se formando, quem tem interesse em fazer, quem não é da área, mas quer fazer uma obra, gosta. Isso. Então, assim, como é que foi esse processo quando terminou a faculdade para ingressar no mercado de trabalho? Então, a gente sabe, né? Faculdade você aprende uma parte. Né? Você a ponta do iceberg, isso né? aí, você aprende ali a teoria, né? E mesmo assim não é a teoria de tudo, né? Porque tem, por trás de tudo que se faz dentro do design, né? Tem muita coisa. Uma especialização em cada área específica, né? Isso. Até um exemplo, a parte da própria administração de um escritório, né? Então, assim, tudo isso não se fala na faculdade. E quando a gente começa, né? Eu saí, né? Eu era muito novo, né? Então, eu saí assim, vou abrir meu escritório. Aquele sonho. Isso. É agora. Adoro. Vou passar o dia inteiro desenhando. Isso. Nossa, as ideias, né? De projetos vindo. Fervilhando ali, né? Exatamente. Então, assim... Mas qual foi a realidade? Expectativa, realidade, né? Exatamente. Então, assim, comecei... Né? Na época do meu próprio estágio, durante a própria faculdade, eu já estava trabalhando na área, né? E aí eu passei por outras empresas, né? Também voltada para a nossa área, né? Como o ramo moveleiro, né? A parte de decoração. Então, eu trabalhei também em lojas de tintas. Legal. E por último... legal. E por último, meu último emprego foi um home center, dentro de um home center, né? Onde eu fiquei quase 13 anos, né? Cara, nossa, você falou muita isso, coisa, eu fiquei assim de cara. E é engraçado a gente ir nesse home center, que eu não vou dizer o nome, só se me patrocinar. Um mistério. E as pessoas falarem de vocês. Contei isso, né? Falou, que a gente foi e tal, e por algum motivo comentou de vocês. Ai, Fabinho, maravilhoso, ele nos deixou morrer de saudade e tal, foi trilhar o caminho uma evolução dele. E é um reconhecimento também, né? Isso é importante, de ver que você cresceu, exato. E criou asas e voou. O legal do Fabinho é que você teve o seu escritório já Sim. trabalhando também no home center. Você conciliava as duas coisas, né? Exatamente. Eu já fazia projeto antes, de fato, da abertura do Estúdio Nós. Né? Então, assim... Olha, então, por favor, Fabinho, Nós, fale o @, do teu Instagram, pra vocês seguirem aqui, e conhecerem seu trabalho, por favor. @estúdio_nós. E é nós, N-O-Z, não é isso? Isso aí. Olha como eu tô aplicado. Eu estudei o convidado. Falando em estudar, né? Eu já tava dando um briefingzinho pra Fabinho que a gente faz toda a ambientação do nosso podcast pensando nos seus projetos. A gente tava lá no Estúdio Nós, maravilhoso, curtindo, analisando. Gente. Falou, gente, isso é o estilo do Fabinho. Vamos montar nossa ambientação, vamos fazer um estúdio preparado pra receber Fabinho. E foi assim mesmo. Preto, detalhes de Gente, pontos adorei, olha. A parte das plantas, assim, a gente falou, cara, ele usa muito nos projetos, então assim, a gente tem esse carinho com todo convidado de... Pra você se sentir em casa mesmo, ficar tá? Por favor. Pra você não errar o seu @, aquele... Não, gente, não, realmente, assim, adorei, porque... Eu tô num momento, assim, meio de design biofílico, né? Então tem essas... Ai, que legal! Tem essas formas mais arredondadas, né? Mais voltado pra natureza. A biologia não fugiu muito, não fugiu. Senti que ficou lá na quinta opção, né? Mas exatamente. Pelo amor de Deus, gente, deixa eu... É que eu tenho medo quando você soca com esse anel aqui, ó. Entendeu? E aí você trabalhou, né? Voltando, que a gente viaja, mas a gente volta. A gente voltou já. Você ficou conciliando ali entre o escritório, o Estúdio Nós e o trabalho na Home Center. Isso. Até que você decidiu seguir no teu escritório, né? E assumir, abraçar esse novo processo, né? Esse novo projeto de estar ali mergulhado. E como é que tá sendo isso? Fala pra mim. Olha, tem sido um desafio, né, após o outro. Diário, né? Exato, porque, assim, é muita novidade pra mim, mesmo com tanto tempo, né? Agora, de fato, eu estou à frente, né, de uma empresa, eu estou à frente do escritório, né? Então, assim, são muitas demandas, né? E a gente aprendendo também todos os dias, né? Então, assim, por mais coisas que eu já tenha vivido, né, sempre tem coisas novas. Sim, com certeza, um aprendizado diário. Exato, e, assim, o interessante é que eu sempre aprendo com o meu cliente, eu aprendo com o profissional que está na obra, eu aprendo com vocês. Então, assim, a gente entender que
na vida a gente sempre vai ter esse movimento. Essa né? troca. Exato. O que é muito importante, que enriquece, né? Sim. Enriquece a todos que estão envolvidos. Até por isso mesmo a escolha do nome do escritório é nesse sentido. Uau, De que legal, eu Estúdio não Nós, tinha pensado nisso. Exato. O Estúdio Nós, ele vem justamente de saber a importância de cada um envolvido, né? Uau, adorei, Nossa, amigo, né? que legal. Deixou assim a gente fala muito sobre isso aqui, da importância de estarmos juntos. E a gente Sim. faz isso muito, né, amigo? Manda mensagem pro outro. Ai, o que você faria assim? Me ajuda, socorro. Vamos lá, então fiz assim, deu certo. Exato. E é muito bonito ver que essa essência sempre existiu no teu escritório, né? Sim. Que deu até a origem do nome. Isso Poxa, aí. que legal, cara. Isso aí, foi pensando justamente nos nossos parceiros, pensando principalmente no cliente, né? O cliente ele é o ponto principal. Ele é o ponto. E aí, tudo isso tem que girar em torno desse cliente. Essa junção é pra fazer o melhor para ele, né? Exatamente. Entregando excelência. Gostei. Cara, Arrasou com o Fabinho, Estúdio Nós. cara, Amei, né? amei. Gente, acessem o Estúdio Nós, olhem os projetos. São lindos, 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 lindos. E o Fabinho tem uma assinatura muito interessante, já muito visível nos projetos. Claro que, assim, essa fala dele só fortalece o quanto ele se importa com o cliente, né, amigo? Vai sempre ouvir o desejo do cliente, a necessidade do cliente. Sim, sim. Mas é muito bonito quando o profissional, mesmo respeitando o cliente, consegue ter uma linha ali. Claro, uma assinatura própria dele, né? Que você reconhece o trabalho do Fabinho quando você olha e fala, é do Fabinho, é Estúdio Nós, é Estúdio Nós. É isso, é assim. Isso é muito gostoso, Então, isso é muito claro no seu Instagram. Sigam aí o Estúdio Obrigado. Nós pra poder, né? Que o nosso objetivo aqui é que vocês apareçam sempre, que as pessoas conheçam cada vez mais o trabalho de quem tá aqui com a gente. E o nosso também. Não esqueçam de seguir a Bivolt Interiores e a Avenue Pós no Interior. Por favor, gente, por favor. Agora, nesses moral. projetos de Estúdio Sim. Nós, é mais residencial, é comercial? Tem algum foco? Olha, transito entre os dois, né? Mas o principal, né, acaba sendo residencial. Residencial. Você né? gosta mais de residencial ou uma questão de oportunidade? Aparece mais residencial pra vocês? Aparece mesmo, Parece, amigo. né? Eu gosto dos dois, né? De fato, eu gosto dos dois. Mas realmente, aparece mesmo mais residencial. São desafios diferentes também, né? A demanda é diferente, a entrega é diferente. Exato. Mas uma coisa que tem igual, né, em projeto residencial e comercial é o quê? BOzinho? Tem Né? BO? Então Não a gente tem tem? que perguntar pro Fabinho. Nessa obra, Tem BO? Com certeza tem. Com certeza. É isso que a gente veio buscar aqui. Exatamente, Eu quero eu já tava aqui curioso. A gente conta a história, que o Deni tem que contar Tem que sim. contar. Sim. Para Mas enaltecer o convidado e também para dar um panorama, né, do que será falado, né? Exato. Sobre E, o quê? gente, um detalhe. Desconfiem se alguém chegar pra você, não, na minha obra não tem. Desconfie. Porque sempre tem. Sempre tem. Porque a obra é o quê, amigo? Um organismo vivo, né? O Fabinho, que queria fazer biologia, ele pode confirmar isso, né? É um organismo vivo. São as Não dá surpresinhas pra gente que controlar. existem no meio do processo e Exato. vai acontecer. E, assim, pegando o gancho que você falou, reforçar sempre. O nosso objetivo é esse aqui. Mostrar pra todo mundo que, assim, existe. Não é só com você, não é só com o teu cliente, não é só com você que faz a obra sozinho. O BO acontece, o grande diferencial é como eles são resolvidos. Exatamente. É para isso que nós estamos aqui, para resolver os problemas, que eu sempre falo também, que desde a faculdade eu ouço isso, nós somos solucionadores de problemas. Isso. Esse é o nosso objetivo. A estética vem atrelado, Claro. mas Exato. o nosso foco principal é resolver um problema para o cliente. Quando ele procura a gente, seja no comercial, seja no É residencial, a funcionalidade, Ele tem um é a problema nossa pra administração resolver. de obra, é a nossa parte técnica, né? É tudo que a gente aplica para poder Mas- entregar, tipo, tirar do papel e entregar para o cliente Sim. pronto. mas conte Exato. aí, eu quero BO, eu quero BO. Primeiro vou contar o B.O. rapidinho. Pô, né? eu adoro, gente, adoro uma esse introdução, pocket assim, uma BOs. introdução, né? Gosto. Um pocket BO, um BOzinho. Um BOzinho. BOzinho pros nossos Gosto do BOzeiros. BOzinho. BOzeiros de plantão, vem aí, ó. BOzinho. Conta, amigo. Então, foi uma obra residencial, né? E no Santa Mônica. E o que acontece?
A gente no tava... Santa Mônica. Né? Gente, nossos ele. convidados são muito chiques, né? A Só, gente tá aqui né? distraído escutando o Bel, vem um tapa na cara, né? Parece que eu pego a cadeirinha dele e faço assim, eu olha. sabia que ele ia fazer isso. Ela aprendeu isso hoje criança, né, gente? Criança, pelo amor de Deus. Desculpa, não tava Oh, pelo aguentando. amor de Deus, me coloca de volta. Olha o pior acontecendo. Pronto, foi embora. Fabinho, por favor, desculpa. Tem Nada. 12 anos. Eu tô realizado. Agora eu posso relaxar pra escutar o Belzinho. Me senti na quinta série agora. Mas é assim, Essa é a nossa realidade, nosso A gente ainda não mundinho. chegou lá, estamos na quarta, mas a gente vai evoluir, tenho certeza. Então, aí durante essa obra, né, todo o projeto, a ideia do projeto em si, né, foi fazer bancada e o front, né, com tudo com o mesmo material. Uhum. Né, o material proposto, inclusive, foi aquele Ultra Compact, né? Ai, Então a adoro. gente- Lindo. A ideia da bancada, a bancada era grande, eu não me recordo agora o tamanho, mas medida? era aproximadamente 3 metros. Uau. E aí o front subia ainda até, a parte subindo pela coifa, ainda até o teto. Nossa, seja, Caramba, que legal. Era um ousado, bonito. Ousado, ousado. Gosto. Exato. E aí, a pedra foi instalada pela empresa responsável e, enfim, foi entregue a obra, foi tudo ok, tudo finalizado. Né? Poucos dias após a entrega da obra, A hora que você relaxa, né? exato, a cliente entrou em contato comigo, né? E Cliente que me era um mandou- convite de querer. É, Vem jantar comigo, meu amor. Que ficou Vem lindo comer esse uma projeto. pizza. né? Não. Não O que é, que ela né? disse? O que que ela disse? O que que ela disse? Conta pra gente. O que aconteceu? Ela me mandou foto, né? Da própria parte. O que acontece? O projeto foi exatamente pegar o cooktop, né? E retirar aquela parte de vidro e fazer a instalação só das bocas e o Ah, eu acionamento. adoro É. isso. Lindo, Você que tá chique lindo. demais. É, Ah, Dando o nome dele. Deus, E gente. nós fica como? Com É. a cara no chão. Aqui, anotando a dica, né? Aqui, ó. Tirar cooktop e botar só nas bocas. Pronto. Porque isso é interessante até de você explicar. Sim. Existe essa possibilidade contra compact, né? Que você consegue Isso. botar ali. isso aí. Explica aí pro povo entender do Exato. que a gente tá falando. Exatamente. No granito, que ele tem aproximadamente 2 Dois centímetros, né? A média de 2 centímetros de espessura, geralmente não é possível, porque a própria espessura do granito não permite, né? Que o cooktop, a estrutura do cooktop, consiga encaixar dentro, né? Uhum. Porque o que a gente faz no Ultra Compact, né? Ele é mais fino, Uhum. então a gente retira aquele vidro e faz a instalação, porque a medida, a espessura do Ultra Compact é aproximada à Com a do espessura vidro. do vidro, né? Isso. Fininho. Então a gente consegue fazer essa instalação. Porque se você colocar uma pedra muito grande como o granito, o acionamento, por exemplo, não Não vai funciona. funcionar. Entendi. Isso, o encaixe não fica E perfeito. fica mais elegante, fica mais fácil de Fica. limpar, né, amigo? Exato. É bem bacana isso. Com um material Exatamente. propício, né? Perfeito. Isso, não é Sim. exatamente, não é qualquer material que a gente Exatamente. consegue fazer. E vou Sempre dar bom só uma ressaltar. observação. A Sim. Porto Belo lançou na Revestir uma bancada em parceria com a Alex Atala Aham. que você não vê nem a boca, Que nem maravilha, né, gente? tudo por indução. Sim. Eles Maravilhoso. fazem uma marcação no porcelanato, que é a bancada de porcelanato, Aham. que você sabe ali onde aplicar a panela de Exatamente. indução. Sim. Tem E o você local não vê nada. certo. Tem só o recortezinho pro acionamento ali, pros botões. Mas assim, é incrível, porque cada vez mais a gente tá buscando, né, a ideia de minimizar Exatamente. muitos elementos, deixar tudo Isso. mais limpo, mais Isso. clean, mais elegante. E é importante aproveitar, né, que os parceiros que têm que também atualizar a gente com essas inovações. Com Sim, certeza. sim. com Por certeza. exemplo, isso que o Fabinho falou muito importante. Tem um material apropriado, né? Isso. Florenza, por Tem, exemplo. Né? Se Exato. você falar Exatamente. pra ela, olha, quero botar Botar um Ultra a boca do Compact, fogão isso aí. direto sem o vidro. Ó, temos Ultra. Sim, compact. E a Exatamente. Flavinha vai com certeza dar um jeito de resolver. Isso aí. Isso que é o mais legal, assim. É verdade. Mas aí eu quero saber, a cliente mandou mensagem, E o Mandou que é a mandou a mensagem? foto. Exato. E aí? Beozinho, Beozinho. Um BOzinho. Ai, o que O aconteceu? que aconteceu? Não era Florenza, né? Uhum. A empresa não era Ah, tá explicado, Deus. Mentira. Sem sacanear a outra empresa. Florenza. E aí o que acontece? O cooktop ele já veio instalado da marmoraria na pedra. Então Uhum. a parte que continha o cooktop, ela já foi com o cooktop instalado. Isso que eu queria entender. Eu perguntando mesmo que eu nunca Sim. fiz.
tem que fornecer o cooktop para a marmoraria Sim. e já vem instalado. Ele não faz a instalação no Eu local. também achava que era Exato. instalação no local, Fabinho. Exato. Nessa situação, o marmorista me solicitou Uhum. para que ele fizesse o recorte Na na marmoraria, e já entregasse pronto. Isso, só chegar lá e instalar a pedra já com o cooktop já instalado, né? Gostei da ideia, pensei assim, bom, ele precisa ter cuidado com o cooktop, Claro. né? Uhum. Porque, enfim, é um material que o cliente forneceu, assim como a gente entrega a cuba. Claro, né? Já Isso. instalado. Uhum. Exato. Então, assim, ele já levou essa pedra pronta, né? E aí a cliente me enviou a foto nos primeiros dias, acho que pouco mais de uma semana de uso. E aí, Uma semana de uso. uma semana, aproximadamente uma semana de uso. E aí o que aconteceu? Que trincou a pedra. Trincou. E aí ela E engraçado exatamente... que o Ultra Compact ele é o material mais resistente. É um material mais né? resistente, mas eu vou explicar o porquê que trincou. Ó, temos explicação também. Tá Eu achando que quero, é só o eu BO? quero pedir para a produção colocar na TV a foto desse trincado da bancada da cozinha pra gente Vamos poder lá. ver como foi, o que trincou. Isso aí. Meu Deus, Gente, em 2 lugares ou é impressão minha? Exato. Aqui são 2 fotos. Uhum. Ah, tá. Naquela foto, a gente vê próximo ao front. Sim. Né? Aquela linhazinha já é o front, né, na parede. Na parte de cima. Isso. Então, assim, a pedra trincou dessa boca em direção ao front e aqui entre as duas bocas também. Não foi num único ponto, não. Aham. Foi mais de um ponto. Putz. E aí, os clientes entraram em contato comigo, me informaram, né, do ocorrido. Aí a gente chora um Não foi, bocadinho. não foi porque ninguém bateu, não foi por nada, nem peso tinha, né? E nem tem como, gente. Entre duas Não bocas, tem. dificilmente. Exatamente. Vai ser Exato. alguma coisa pesada que Não era foi. panela de pressão com Não era, feijão do mês que tava batendo ali, Isso não. aí. Foi alguma coisa que Exato. realmente... Exatamente. E aí, o que aconteceu? O cliente entrou em contato e de cara ele falou assim, Fábio, aconteceu isso, ficamos tristes e tal, nós vamos trocar a pedra, né? O cliente, ele até se prontificou em tirar do próprio bolso novamente, tem um outro custo para poder... Aí eu falei assim, gente, não façam isso. Exatamente. Não façam isso. Olha, o que é um bom profissional. É isso aí. Porque a gente, em primeiro lugar, novamente, o nosso ponto principal é o cliente. Então, o cliente comprou um produto que mesmo, né, ele não tendo comprado pela marmoraria, porque na ocasião nós compramos diretamente no fornecedor, né, da marmoraria, eu falei assim, peraí, então eu vou entrar em contato com o fornecedor, Com certeza. porque esse é um produto importado, ele tem uma garantia. Sim. Se a pedra trincou, a gente precisa investigar. Por que que trincou? Exatamente. O que aconteceu? Para também não repetir o mesmo erro, né? Vou trocar, vou fazer outra. Como? Exatamente, isso aí. E aí foi nessa forma que eu consegui resolver. Eu entrei em contato com o fornecedor da pedra, né? E aí ele conseguiu fornecer uma nova pedra para o marmorista poder fazer a substituição daquela dali. Poxa, que maravilha, né? Legal. Embora, né, o meu cliente estava ciente de que ele deixou claro para mim, Fábio, eu quero trocar, mas eu não vou trocar com o mesmo marmorista. A pedra é a mesma, mas A pedra é a mesma. quem vai fazer a produção, Isso o aí. corte, né? Isso aí. Seria uma outra empresa. Uma outra empresa. E é onde eu entrei com uma outra empresa, né? Aí eu pesquisei antes. Eu falei assim, olha, eu tenho esse outro profissional aqui. Sim. Mas antes eu vou saber com ele se ele já trabalhou com esse produto. Sim. Pra gente não correr o mesmo risco. Sim. Né? E aí ela foi trocada por um outro profissional. Mas assim, você não teve o custo do cliente comprar uma pedra nova. Muito legal. E isso é muito importante, né? Isso. Porque assim, o cliente entender que, na maioria das vezes, óbvio, quando o BO acontece por um erro do cliente, que quase sempre não é culpa do cliente, Sim, tá? A sim. gente sabe que é alguma coisa na obra que não estava sendo esperada, algum Isso. problema de fornecedor, Sim, mas entender que o cliente tem que ter a tranquilidade de saber com quem ele está trabalhando, com o Exato. profissional que tá ao lado dele, para poder conseguir entender que nós vamos sempre correr atrás para Exatamente. resolver os problemas. Exato. É importante o fazer, cliente né? deixar, né? Tipo, que nós Isso. estejamos de frente Isso aí. à obra, né? Nós, Sim. estúdio nós, né? Não- Que estejamos de Propaganda frente, né? o tempo Soltei de novo todo, aquele jequiti, adoro né? Tipo aquele jequiti, sabe? Tudo mais. Exatamente, isso que é importante. E legal que o cliente ele recorreu a você, né? Sim, É uma sim. confiança, tipo, poxa, Fábio, aconteceu isso e isso.
E Fabinho, mesma coisa, né? Virou e falou, não, calma que eu vou resolver. E resolveu. Exato. Muito legal. Isso que é bom, clientes sempre recorram aos seus profissionais, não fiquem loucos quando acontece algum problema, recorram aos seus profissionais, Exato. porque eles estarão sempre dispostos a ajudar a resolver, né? Isso mesmo. E eu não falei um detalhe, né? Como foi que a gente descobriu que como que a pedra trincou, né? Eu acionei esse fornecedor. Marquei com ele uma visita na obra, né? Pra ver aí, lá pessoalmente. Isso. E aí o que de fato aconteceu foi, nós retiramos o cooktop, né? E o recorte das bocas não estava, geralmente a gente faz redondo, né? Sim, o correto, você fazer sim. redondo, principalmente no Ultra Compact. Claro. Você faz o recorte correto, né? Que é um recorte redondo, como se fosse o próprio vidro do cooktop, né? Só que o profissional não tinha feito assim. Ele fez pontiagudo, né? Ele, não sei se foi uma maquita, não sei o que ele usou para fazer o recorte. E aí isso criou ângulos, né? Aí os ângulos... Que fragilizou. Exatamente, Nossa. fragilizou a pedra. Uau! E aí, É só para as pessoas que estão ouvindo nos entender mesmo, assim, quando tem que fazer um corte redondo numa pedra, ele tem que ser redondo, Exato. sem arestas, porque se você Isso. deixa dentado, fragiliza, e Isso. nesses ângulos, né, amigo, a possibilidade de vir uma rachadura é grande. Foi o que Exato. aconteceu, né? Isso aí. Eu não sei se por falta de experiência dele com a pedra, Sim. né? Mas é aquilo que eu sempre faço com os meus fornecedores, todo profissional envolvido. Eu passo um projeto e depois eu entro em contato com ele explicando o projeto, Claro. né? Até porque se surgir alguma dúvida ali, né, eu já estou disposto a esclarecer antes dele executar. Né? Até a troca também. Às vezes A o fornecedor troca. é que fala, olha, Fabinho, tipo, Isso tem uma aí. alteração Isso aqui, aí. vai ser melhor, ou dessa maneira não vai funcionar. Essa Exatamente. troca E é lindo, assim, construtiva. eu tô amando hoje, porque assim, amo todos, tá? Não fico com ciúme. Mas o quão importante você tá sempre falando, a essência do Estúdio Nós está sendo dita em todas as suas falas. Sim. Com o cliente, com o fornecedor. Sim. Parabéns, amigo, de verdade. Obrigado. Isso é muito legal, porque ver que realmente real, Sim. é visceral, faz parte do dia a dia de Visceral, vocês, né? né? Bonito, amigo. Eu aprendi na semana passada. Tá explicando. Glossário, né? Gostei. Mas assim, conseguiram resolver. Foi BO, resolvido. check, resolvido. Check, A outra resolvido. empresa que entrou avaliou o motivo da rachadura. Resolveu e fez evitou a que troca. acontecesse, né? Exato. Perfeito. Isso mesmo. Gosto. Olha, gente, A gente adora isso. esses BOzinhos rápidos, assim, ó, a gostosos, introdução do né? BO. Gostosos porque você vê que problemas pequenos às vezes acontecem. Acontece. E esse problema não é um problema pequeno, Aham. né? Ele é uma história pequena, mas o problema é bem sério, é bem grande, É. porque a gente tem que pensar que não é só questão da troca. Trocou, ok. Sim. Mas quanto tempo esse cliente ficou esperando esse processo da substituição da pedra? Tem o Aham. tempo, É, tem o investimento desgastar- financeiro desgaste pra também. gente. Porque imagina se realmente o cliente não tivesse entrado em contato com o Estúdio Nós, Isso né, aí. para falar com o Fabinho. Olha o investimento que ele teria tido, olha o gasto que ele teria Isso. tido. E Fabinho, de repente, não teria nem ficado sabendo que Exato. aconteceu. É verdade. Gente, justamente essa questão que o Marcos falou do tempo. Essa pedra não tinha nem no Rio de Janeiro para substituir. Nossa. Ele teve que buscar de São Caramba! Paulo, exatamente. Meu Não tinha nem E no aí Rio. o tempo de execução disso aumenta e o cliente tá aguardando pra entrar na casa. Não, ele já estava morando, o cliente. O pior de ele tudo é tava isso. morando. Já estava morando. Imagina ficar sem pia, morando. Ai, que alegria. Pra que Mas cozinha? aí, Pra quê? mas aí a gente só substituiu depois que a outra chegou. Né? Por enquanto ele ficou quebrada, né? Fazendo É uso, isso, com cuidado, isso. claro. Isso, tendo cuidado para não trincar mais, né? Não causar um outro acidente. Passou um mês comendo Hot Pocket no micro-ondas, mas assim, tava Mas maravilhoso. isso é legal porque, assim, às vezes acontece muito isso. A empresa de prontidão fala, vou fazer a substituição. Às vezes é uma marcenaria, uma porta veio com algum problema, porque às vezes vem de fábrica. Sim. E a gente fala pro cliente, fica com ela, pra você não ficar sem. E Isso. quando chegar a nova, a gente substitui. Isso aí. Isso Perfeito. é maravilhoso. Agora eu tô assim, curiosinho da estrela pro BOzão. Porque foi o BOzinho, já foi maravilhoso, O BOzinho já né? foi incrível, Vem né? aí o O BOzão. BOzinho já foi assim, de tirar o fôlego né, e relaxar. O que você tá rindo da minha... Ele adora rir da minha cara. Não, tirar o que? O fôlego? O fôlego. Ah, tá, entendi. Estranho aberto, gente. Ignora, tá? Ele hoje não tá bem, tá? É que ele tá todo nessa onça hoje. Ele É, tá né? Hoje a gente demais. veio bem biologia, Bem né? biologia, É né? verdade, gente. Ai, É ai, mesmo. foi pensado. Mentira.
Não, essa parte realmente não foi pensada, Não foi... foi, mas Não foi, olha não como foi. tudo flui, né, gente? Flui, A gente tá aqui exato. como? Todo de biologia, bem animal A brain. gente programou Exato. depois uma apresentação. Não, Subir na mesa, fazer a leopardos, né? Aquela Gente. não é uma onça, amigo. Não, leopardos é o... Ah, tá, desculpa. Ih, tem entendi. probleminha. Gente, ignora. Vamos Fabinho, pro BO. Vamos pro e o BO. BOzão. Vamos pro BOzão. Gente, BOzão. vamos. Então, cara, olha, o BO maior foi, né? O que acontece? Foi uma obra no centro do Rio, né? Era um escritório, é um escritório, e aí eles estavam mudando de uma sala para outra. E a ideia foi, a solicitação do meu cliente foi, olha, eu gostaria de aproveitar essa mesa, né? Sendo que Ele já tinha já uma tinha uma mesa. Era uma mesa toda de madeira, sabe? Enorme a mesa, ela batia aí uns 4 metros aproximadamente. Nossa, fácil de manejar, É, né? Uhum. Super tranquilo, né? Bota no ombro e Exato. leva. Vai, né? Vambora. Embaixo do braço e vai embora. Ai, que Isso. alegria. E ela era assim, era muito pesada, era muito grande. E o design dela também era muito bruto, né? Uhum. Não era o que você gostaria Não para o Isso. projeto que você estava planejando, né? Exatamente. Até porque a própria solicitação dos clientes vamos dar uma modernizada, né? Vamos deixar o escritório com uma cara mais atual. Sim. E aí eu falei assim, bom, então, essa mesa, se a gente vai levar, a gente tem que reestilizar ela. Uhum. né? Trazer uma outra cara pra ela aí. Isso aí. E aí, acionei meu marceneiro, porque esse trabalho só pode ser feito por um Sim. marceneiro, Sim. né? Um carpinteiro, um marceneiro é uma pessoa que tem essa Esse habilidade. know-how, né, de Isso. mexer já num produto desse. Exato. E aí, fizemos isso, né? Fiz todo um projeto um projeto para a mesa, de detalhamento da mesa. Ah, que legal. Então, assim, teve todo o estudo de medidas, né, de saber o que a gente ia fazer para poder deixar essa mesa, que ela entrasse, né, na ideia do próprio projeto do escritório. Então, assim, foi feito todo um estudo em relação à mesa. A mesa ela é bipartida, né? O tampo dela já era bipartido. E aí a gente manteve a ideia do tampo bipartido, né? Fizemos acabamento. Eu gosto de explicar. Sim. Bipartido Dividido ela ao meio. dividida ao meio, porque o Isso. tamanho do tampo é muito grande e nem se consegue fazer uma mesa em Exato. madeira ou em qualquer material com 4 metros, né, de Exato. comprimento. Então, Isso só para mesmo. deixar bem Só olha explicadinho. uma pequena legendinha. Um brinde de legenda pra você aqui no meio do BO. Obrigado, amigo. Nada. Exatamente. E aí, a ideia foi justamente manter o tampo bipartido. E na proposta foi trabalhar a parte do tampo com o MDF branco, né? A base madeira permaneceria estilo madeira, só trocaria a lâmina. E Com a mesma madeira, com a mesma mesa que eles já tinham lá, só ia, tipo, forrar com uma melamina branca. Isso. E o tampo a gente substituiu todo. Ah, Teve que substituir. Trocou mesmo. A ideia era manter, mas teve que substituir, que a gente viu que não estava com uma boa qualidade. Uhum. E a base a gente conseguiu manter e trocamos só o acabamento, né, de uma madeira por outra, né? Com a própria lâmina de madeira a gente Sim. revestiu a base. E sobre esse tampo de MDF, a ideia era colocar um ultra compacto, né? Inicialmente a ideia era o ultra compacto para a gente não ter um sobrepeso, porque a mesa já era pesada. sim, imagina. Né? Isso. E aí foi feito todo um estudo de acabamento em chanfro, né? Então foi todo esse acabamento no tampo pensado para isso. E a própria base, a Pro estrutura... acabamento ficar ali bonito, Ficar lindo. Delicado, É, super bem isso. feito, leve. Exato. E aí foi feito todo esse Eu esse posso estudo. pedir essa mesa? Com certeza. Produção, mostra o 3D. Não, você falou, posso pedir essa mesa? Aquela, né? Não, Entra é a porque mesa. a mesa- Eu vou te expor, né? Eu vou te expor. Que eu falo, tá faltando a mesa de jantar na sua casa. Ah, aquela, né? Vou pegar lá. Exatamente. Já que é porque- bipartido, eu pego metade dela, boto na minha casa e na casa do Ave, né? Olha que projeto lindo. Gente, Fabinho, lindo. Aí a base Obrigado. de madeira já era existente, vocês forraram com uma outra lâmina de madeira. Isso aí. Nós trabalhamos com frejol na base, né? E aí a parte do tampo, né? Que é justamente esse ângulo, foi todo em MDF e a superfície do tampo seria no Ultra Compact, né? Só que aí durante o processo a gente teve que estudar algumas possibilidades porque o Ultra Compact estava acima do orçamento do cliente. Uhum. E aí a gente veio com outras opções, né? E a sugestão foi trabalhar, até por escolha do cliente, a gente optou por trabalhar com o mármore. Aí novamente a gente volta nos 2 centímetros de espessura. sim.
A gente sai de... Lembrando que mudar de um material ultra compact para um mármore tem a questão do peso, Isso aí. tem a questão da espessura, ou seja, Isso sobe mesmo. um pouquinho mais a mesa, Exato. mas a gente tem que adaptar sempre à realidade do cliente. Isso aí. E aí a gente fez essa substituição da pedra, né? Foi feita toda a mesa, a marcenaria, a obra já quase no final, a mesa chegou, a mesa foi colocada, Tudo foi lindo. posicionada, tudo Ai, maravilhoso, adoro. né? Aí daquela alegria, né? Tá acabando, Aquela alegria, tá, Fabinho? O que é, amigo? A mesa chegou. Porque como todo o projeto é um filho pra um gente, filho, né? Com certeza. Então, assim, no 3D, exatamente, a gente consegue ver essa proposta da mesa, né? Ter esse chanfro, né, na base do tampo, afunilando, né? Justamente para criar leveza. E que 3D bonito, hein, amigo? Ficou lindo, tava reparando nisso, né? A iluminação. Olha que Caprichadíssimo. para quem tá nos assistindo, a importância de um 3D bem feito para que o cliente consiga Visualizar. realmente Sim, entender o que você está propondo para aquele Exato. projeto, né? É isso mesmo. Muito legal. Se você está nos escutando no Spotify e não tá vendo, por favor, vá no YouTube, assistir episódio ou no Instagram do Estúdio Nós para ver esses porque projetos já está lá postados. E Exato. todos os outros que ele tem para mostrar Sim. lá. Então, o que acontece? Eu procuro até, inclusive, no 3D, ser o mais fiel possível, né, em cada detalhe, né, para o cliente poder justamente entrar, né, na ideia. Uhum. E aí, claro, substituições, pequenas coisas, a gente acaba no meio do caminho, Sim. né? Até por questão do próprio orçamento do cliente. Claro. Né? Então, assim, tem detalhes que a gente precisa realmente mudar no meio do caminho. Às vezes tem Mas cliente que fala assim, ai, Marcos, aquele vaso que você colocou naquela Aham. não estou encontrando. Eu falei, amor, tudo bem, relaxa o seu coração ali, Isso. só uma Aquele inspiração. famoso meramente Exato. ilustrativo, né? Exato. Se encontrar igual, ótimo. Se não Exato. encontrar, é ir no Calma, mesmo caminho, vamos calma. ajudar você. Exatamente. Isso aí. Então, assim, a proposta foi, essa mesa ela ficou com 3,5 metros por 1,20 de largura. Uau, enorme. Ainda Nossa, assim, enorme mesmo. Ela permaneceu bipartida, né? Então, assim, a gente conseguiu subir com a mesa, enfim, tudo certinho. Conseguiu subir com a mesa é o mais importante. É o mais né? importante. Você projeta o Isso fornecedor aí. entrega, chega lá assim, como sobe? Como sobe? O que Subiu. eu faço? Subiu. Então Mas tá bom. Exato. Isso é o importante. E, gente, uma coisa que eu sempre faço, quando tem peças grandes assim, eu meço o elevador. Olha. Meço esse o elevador. Antecipando qualquer tipo de BO, né? Exato. Ele já tá antecipando muitas coisas que eu não vou contar, Calma, não. calma que daqui a É pouco bom a gente que ele vai estar surpreende. já ali, Tem surpresa, ele vai estar né? ali já imerso no assunto, sem saber. E aí, o que acontece? A mesa entrou, e aí depois o serviço da marmoraria foi levar o colocou o tampo tampo. para colocar, né, sobre a mesa. Nesse caso, né, Sim. entra o produto e depois a marmoraria vem e instala Só por cima. faz a Isso. pedra, né? Encaixa Isso aí. da pedra. Perfeito. Porém, né, Ai, tava Agora- bom agora vem a demais pra vírgula, ser né? verdade, Ah. né? Tava bom demais. tava muito O bom. Fabinho tava tão feliz. Eu tava mega Porém, e aí? Porém, quando o marmorista, porque essa obra acontecia à noite, então a gente já tem aí Obra comercial, né? geralmente à noite. Exato. Então, assim, o horário da marmoraria meio que não batia com o horário de trabalho lá do local. Aí eu tentei ajustar com a marmoraria justamente pra gente conseguir Conciliar essa entrega, conciliar né? a A entrega. gente sempre fazendo esse papel, né? De tentar ali ajustar, porque Exato. o cliente é o ponto principal. como você fala. Exatamente. Né? Eles entregaram a pedra um pouco antes da mesa chegar. Colocaram a pedra lá, né? A pedra permaneceu. Depois o marceneiro e a equipe trouxeram a mesa. E aí depois eu acionei a marmoraria. Ó, a mesa já está no lugar, vamos agora instalar colocar o também. tampo, isso. E sobre esse tampo, inclusive, tem aquelas tomadas de torre, de bancada. Então, Uhum. precisou fazer esse recorte. Eu falei assim, não, vamos fazer no local pra gente saber o posicionamento Certinho. correto de acordo com a marcenaria. Sim. Porque Perfeito. embaixo da base da marcenaria, Já né, na tinha, mesa, né, toda essa já fiação tem, pronta para receber a isso. torre, né? Exatamente. Então, assim, eu falei com o marmorista, expliquei tudo direitinho, tudo certinho. Ele chegou, colocou o tampo. Nisso que ele colocou o tampo, né? Ai, meu Deus. Fabinho fazendo um suspense. já tá aqui, ó. Nisso que ele colocou o tampo, 2 BOs de uma Não- vez Ah, só. Não tem um só, não tem dois. Eu gosto assim, gosto assim. Além de o tampo de pedra, né, o mármore, ter lascado na ponta,
E era bem no meio, né? Na junção? Na junção de uma pedra com Do a outra. bipartida, do aquele. bipartida. Houve um lascado ali. E aí, ao colocar a pedra, o peso da pedra, né, denunciou que o tampo de MDF tinha trabalhado, selado. Ai. Porque madeira trabalha. Madeira não trabalha. tem jeito. Isso aí. Então, ou seja, devido ao comprimento e à largura da mesa, esse tampo de MDF selou. E quando colocou a pedra ficou evidente, né? Que ficou uma tava, tipo, fresta. Nossa. Isso, que a ideia era colocar um coladinho no outro, né? Uhum. Você olhar de frente e você não vê nenhuma abertura. E houve essa abertura. Que além de trincar, denunciou. Eu preciso de fotos. Produção. Gente, vamos exemplificar eu isso, preciso porque de olha... fotos. Ai, que delicinha, gente. E literalmente na junção, né, amigo? Foi na junção. E esse vão que tá denunciando ali é justamente por ter Selado a selado madeira, a né? madeira de Exatamente. baixo. Nossa. Isso aí. Isso mesmo. Ai, cara. Exatamente. E aí, como dor que a no gente coração. resolve Como é que você isso? resolveu isso? Me conte tudo, não me Contratou esconda quiropraxia e toda vez que tem reunião nessa mesa que tá todo mundo assim, tá tudo ótimo, né? nada. Ai, como o Avner escroto. É uma alternativa, gente. Vai dizer que não pensou nisso. Olha, Jamais pensaria. O que você fez, amigo? Qual E aí? milagre você operou neste lugar? É literalmente milagre, né? É. E aí, o que eu fiz? Eu acionei, entrei em contato com o marceneiro, né? Falei, olha, aconteceu isso, né? E aí a gente precisa resolver, né? Eu já tinha, antes, previsto algo, né, que desse uma sustentação maior a esse tampo, né? Só que na execução, eu não sei se o marceneiro acabou não colocando, enfim, alguma coisa ali então, ou na seja, execução. já era um BO que Você você já tava esperava que previsto. pudesse... Exatamente. Cara, ele é maravilhoso. Fala que ele é maravilhoso. Ele é À maravilhoso. frente do tempo gente. dele, né? Meu Vanguardista de BO, querido. Que é o Fabinho. E aí a gente realmente precisa pensar em tudo, né, gente? Tem. A gente deve pensar em tudo. Tem. E aí, justamente por esse motivo, eu falei com o marceneiro. Eu falei, olha, a gente tem que resolver isso, porque não é um problema da pedra, é o problema do tampo de MDF, Uhum. da marcenaria, né? E aí, qual foi a solução? Né? A base, o pé, se a gente observar no próprio projeto, ele forma como se fosse um V, né? Em cada Uhum. ponta ele tem como se fosse um V. Produção, consegue voltar a foto anterior só pra gente Rebobina aí pra gente, Vê. produção. ver? Aê, produção. Isso. Ih, olha, agora E mandou, já né? botou... Não só como rebobinou, como deu um zoom na imagem, não, né? botou Tipo, um outro ângulo. Outro né? Caraca, ângulo, maravilhoso. Olha o V aí, olha o V aí. Exato. Porra, garoto. Olha o V aí, olha o V aí, olha o V. E aí, o que eu fiz? Ah, tá com sede, né? E aí, qual foi a solução, né? Eu utilizei esse próprio V, as extremidades do V, para fixar como se fosse uma viga por baixo do tampo. E aí eu falei com o marceneiro, vamos procurar um tubo de aço, né, um aço galvanizado, algum material mais resistente, mas que a gente não apareça devido à própria espessura, à altura do tampo. Então a gente não pode ultrapassar isso. E vamos colocar fazer como se fossem essas vigas por baixo, apoiadas entre cada pé. Né? Uau. E aí, Olha isso, gente. Eu vou cansar de dizer que ele é maravilhoso. Gente, o que a gente estaria fazendo? Dobrando papel pra botar embaixo do pé, né? Pra ver se dá uma sustentação. Passando um lake paper ali, tá ligado? Marquinhos, vai acertando lascada que eu vou dobrando aqui essa ficha do programa, botando o pé. Mentira, jamais faremos isso. Jamais. no máximo. só colocar uma tampinha. Mas ideia sensacional. Mas isso é muito família, legal, já. porque isso acontece muito na instalação de pedra, né? Quando você não engasta Sim. a pedra, a bancada na parede, Isso. você usa o tubo galvanizado pra poder sustentar e Isso. ele não aparecer. E assim, soluções Exato. inteligentes de coisas que a gente já usa em outro tipo de momento. Exatamente. Trazer Pra já solucionar o BO que isso eu acho apareceu. muito legal. E aí você conseguiu colocar esse tubo. Conseguimos. Né? O marceneiro mesmo fez esse serviço, né? Combinei com ele comprou o tubo, ele levou... Claro que você nessa elegância jamais ficaria ali imagina o tubo na mesa. Ainda bem que foi o marceneiro. E aí foi fixado, né? E o tampo de MDF, ele subiu, né? A gente conseguiu fechar aquela abertura que estava, né? O MDF tinha selado, a gente conseguiu ajustar ele e acompanhar a pedra. Maravilhoso. Aí o desnível acabou. Desnível acabou.
Um BO quebradinho, resolvido. Um BO Ó, né? resolvido. Agora Foi vamos lá e pro fez o segundo. check. É. E o lascadinho? O lascadinho, a própria marmoraria, eles já sabiam como resolver isso e eles me deram essa solução, né? Então, assim, eles falaram, Fábio, é muito pequeno, a gente consegue fazer. É como se fosse um enxerto, né? Eles fazem Acontece muito isso. Isso. Às vezes o cliente fica desesperado, lascou. Eu falei, a marmoraria consegue resolver, porque vai com uma massinha. Uma massinha. lixa, Num cliente faz um meu, polimento. veio a marmoraria com pó da pedra, ele fez a massinha, botou, lixou e tipo, sumiu. Ficou Um perfeito. material bem Fica feito, perfeito. não, uma empresa de qualidade Exato. consegue resolver. E aí assim Exatamente. foi o check no segundo BO. Foi o check do segundo Eu tenho BO, foto, gente. produção? Eu tenho foto? Essa. Olha! Agora é o real. Essa é a Nossa, foto. agora eu tô vendo ali, tipo, que tem as Olha! torres no Isso aí, tampo. isso. Nossa. Gente, essa foto Gente, foi... essas bolinhas brancas, essas 3 no meio da mesa, você vai ver aí na tela do podcast, são essas torres de tomada que o Fabinho falou. Nossa, Que tem tá que lindo furar a pedra. E tá muito fidedigno ao Tá, 3D, tá né? lindo a cadeira. Exato. Tá De maravilhoso. onde é a cadeira, amigo? Essas cadeiras são da ProUp. Oh, Um beijo ali, um beijo Miriam. Que coincidência, sempre né? no nosso coração. Verdade. Tá E maravilhoso. não foi programado isso. Fabinho Não. nem contou o BO, né? A gente Isso é pede pro verdade. cliente, Ué, nem pro cliente, paciente, nem velho. paciente. Deus do céu. Pro Hoje tu tá na convidado. biologia Eu tô, mesmo, né? Tá, ele tá. A Pro Sonsinha tá doida, convidado gente. falar en passant a história pra gente ouvir aqui junto en com passant. vocês. Eu tô chique a Tu peça tá hoje, demais, né? gente. Tá Tô demais. inspirado demais. Essa foto foi o cliente mesmo que me enviou, né? Ainda vai entrar a produção. Vai entrar a produção, né? Que ainda não entrou. Né, essa foto foi enviada pelo cliente, justamente após eles já terem iniciado as atividades lá no escritório. Isso que eu ia te perguntar. Quando aconteceu o BO, o cliente foi notificado, você resolveu antes dele saber, porque isso acontece muito com a gente, né? Bastante. Às vezes a gente tá lá na obra, aparece o BO, a gente resolve e tipo, o cliente não fica nem sabendo. Sim, E sim. não é esconder do cliente. Não é esconder. Não A gente incomodá-lo. resolveu, exatamente. Tá resolvido, A né? gente tá ali pra isso, é a nossa Exatamente. responsabilidade, né? Isso. É poupar, ele de esquentar a Sim. cabeça com uma coisa que a gente já sabe como resolver. Nesse né? caso, ele já sabia, ele que te comunicou, você resolveu, não falou nada. Conta Não, pra gente. Eu tive que falar com ele. Você é honesto, você é maravilhoso, né? Um lorde, Lorde. Fabinho A gente Lorde, falou que né? era um lorde, né? Porque levaria um tempinho, né, pra gente resolver. Não é do dia pra noite. Sim. Né? Então, assim, eu tive que contar sobre esse BO pro cliente, porque ele também já estava presente na obra. Ele também estava indo à obra. Acompanhando, vistoriando Isso. juntamente, E entendi. esse tipo de situação é importante sim, um cliente É. estar ciente, Exato. até para entender o processo. Legal. Porque a gente já estava recebendo os móveis, recebendo outros itens, e o cliente queria estar acompanhando esse momento. Então, assim, não tinha como chegar. Já tava numa finalização, Exato, né? na Então, assim, o finalização. cliente já tava, Fabinho tava feliz e o cliente também Isso. tava feliz. Todo mundo Exatamente. ali vibrando e de Isso. repente se percebe que os BOs existem. Isso. E eles vêm Que assim, né? De misterioso. surpresa, Eles né? vêm assim quando você nem imagina. Nem imagina. Você falou uma beisola no meio do tampo. Isso. É isso, a madeira selou, faz parte, gente. Eu ouvi uma vez o seguinte, assim, se a madeira não está lá, alguma coisa está errada. Porque é verdade, a madeira se movimenta com a Sim. questão da temperatura. Então é natural ela... Tu tá rindo de quê? Eu não tô Aí rindo, eu não. adoro Não, esse rir. ditado que ele tirou que eu nunca ouvi. Se a madeira não está lá. Não, eu já ouvi falar várias vezes assim, madeira tem que estar lá, Aham. sabe? Tipo assim, a mesma coisa como um concreto. Tem que ter, por que a ponte Rio-Niterói balança em Uhum. dias de ventania, tempestade, ventania? Sim. Porque existe um vão ali para a dilatação desse material Uhum. para que não rache. É a parte técnica, é né? a parte Tudo tem um técnica. motivo, tudo tem uma explicação. tudo tem um motivo e precisamos explicar para Isso quem tá aí. ouvindo todos os detalhes. E isso me dá um gancho. Não dá vontade de virar pra E Fabinho e perguntar perguntar pro Fabinho assim, o ó. Tem legenda? Tem legenda. Que tem legenda. Cara, eu gostei que tem legenda. Hoje ele vai explicar coisas que você já estava vendo ali antes de Exatamente. acontecer. Você que Isso. estava acompanhando aí o BOzinho, o BOzão, agora vem o Tem Agora Legenda. o Tem Legenda, e lembrando sempre que o Tem Legenda é esse momento, sim, onde o convidado vai trazer um termo, uma nomenclatura
que a gente usa no nosso dia a dia profissional e nem sempre o cliente sabe o que significa. Exatamente. E não tem que saber, não é obrigação do cliente saber. Isso. Então a gente está aqui realmente para esclarecer, trazer esses termos. E eu quero de você hoje, Fabinho, qual é o termo que você trouxe? O que você trouxe para explicar pra gente, para quem tá assistindo? Então, gente, é algo que a gente sempre, pelo menos eu sempre faço, né? E hoje em dia é o que a gente vê em todos os projetos, né? Que é o acabamento da meia esquadria. Ai, que delícia! Meia esquadria, gente. Não é meia pra quadrilha, não. É meia esquadria. Aquela minha pedra foi maravilhosa, né? Foi muito boa, amigo. Foi muito boa. Não é isso. Muito boa. É meia esquadria e o Fabinho vai explicar Exato. o que é meia esquadria, Fabinho. Bom, a meia esquadria nada mais é do que você fazer um desbaste, né? Um gasto, né? Que é feito na própria espessura, né? isso, da espessura do revestimento, enfim, do material, para que ele consiga, né, alcançar aproximadamente um ângulo de 45 e você ter face com face. O encaixe né? perfeito. O encaixe É um perfeito. acabamento mais delicado, né? Isso aí. Legal. As superfícies, elas se aproximam, né? Você não vê a espessura, por exemplo, se for revestimento, você não vê a espessura da massa, né? Do revestimento. né? Nada de botar de Isso. topo e muito menos cantoneira. Vamos fazer uma campanha aqui. Hashtag Vamos botar os funcionários para trabalhar, por favor. É trabalhoso, É trabalhoso trabalhoso. para quem executa, mas o Isso. resultado final é tão satisfatório, não só para o Deus cliente. está nos detalhes. Deus está nos detalhes, Exato. exatamente. Uhum. E eu falo, às vezes quem vai executar fica assim, dá trabalho. Eu falei, cara, mas e a tua satisfação no final Sim, de ver o exatamente. executado perfeito, Sim. lindo? Porque é importante, é a riqueza dos detalhes, né? Então, meia esquadria é um uso hoje, assim, praticamente obrigatório por nós, né, Exatamente. Fabinho? Exato. E dá para fazer em vários materiais, né? Vai, É Tem importante vários, dizer tem vários. isso, né? Isso aí. Que o meia esquadria você pode fazer tanto numa marcenaria, quanto no Isso, revestimento, numa exato. bancada. Porque o Fabinho fez o quê? Uma meia esquadria? Nesta mesa que acabou de Nessa mostrar mesa, pra exatamente. gente. Isso Eu quero mesmo. detalhamento. pede Produção, detalhamento. o detalhamento do Fabinho é lindo. Olha Gente, estas vistas. É Mostra pra o que mostrar é, realmente Fabinho, pro, o que é pro meia parceiro, esquadria. né, que já tá tudo detalhado, que é realmente como tem que ser executado. Gente, ele Exato. coloca ali, ó. Olha essa vista ali. Ele coloca a cota justamente do tamanho que tem que ser o corte do chanfrado da meia Exatamente. esquadria, né? Isso aí, exatamente. Então, para que o marceneiro entendesse, né, de que eu estava falando que essa vista lateral e a frontal, que elas devem se unir, Uhum. eu precisei fazer esse detalhamento, Claro. né? Porque ele poderia simplesmente pegar e colocar de topo, Sim. né? O que não atingiria o objetivo, Sim. né? Principalmente Então- numa mesa, eu vejo que assim, isso facilita na hora de você utilizar, que você não tem as esquinas abaixo, né? Quando você vai Isso. entrar com a cadeira, as E era esquinas, proposta também do conceito que Do o Fabinho conceito do falou, de projeto. deixar um tampo leve. que eles queriam Exatamente. modernizar, né, o Isso. escritório, Isso né, aí. Fabinho? Em vez Isso daquela mesmo. pedra, aquela coisa larga, assim, de espessura grande, tem esse Exatamente. chanfrado que dá Isso. essa elegância. Isso mesmo. E é onde a gente entra com a meia esquadria Maravilhoso. desse acabamento, né? E aí foi isso, tipo, detalhamento junto com 3D, Aham. né? Então, assim, fica tudo muito explicadinho pro fornecedor, pro Sim, cliente, para sim, todo mundo, que é sim. como deve ser Isso. feito e como vai ser entregue. E foi, né? E que, Foi. como você Maravilhoso. falou, a gente usa meia esquadria em revestimentos, em tampos. Nós passamos por uma situação, a Bivolt, que a gente fez uma bancada de porcelanato para fazer a parede com o mesmo material. A gente quis fazer todo o fundo da Sim. cozinha com porcelanato e fazer a bancada de porcelanato. O cliente amou a ideia, a gente fez o projeto, o cliente comprou, chegou na hora, a empresa que Porto Belo Shopping Recreio falou: Marcos, esse revestimento que vocês compraram, ele não é color body, ele não tem uma cor única. Sim. A cor da massa, aquele marronzinho, A lateral, Uhum. né? a lateral Isso. vai ficar visível na hora que você faz a área molhada. Isso. A gente falou, caramba, mas a Porto Belo, maravilhosa como é, falou, não, mas a gente vai fazer todo um preparo dessa área. Fez questão de levar o cliente na loja, mostrar um produto que era assim, que tinha a O parte da color cor, não, a cor marronzinha do mostrar a revestimento. sugestão do que eles iriam E fazer. do pra- que ia Legal, receber. Sim, Lixadinho, polido, lindo. A gente viu isso, porque agora eles também têm a oficina Porto Belo, então eles fazem peças, mesas. Sim,
Isso. Você foi lá e você fez o Ai, moodboard, maravilhoso, né? Eles gente. são A gente incríveis. viu o moodboard. Eles gente. são. Exatamente. Eu falei pra eles que eles realizaram um sonho meu. Sério, Ah, que lindo, cara. A gente também realizou no podcast? Com certeza. Ah, tá, que bom. Mas aí Depois só dessa pressão né, também, né, coitado? bati o olho na mesa. É ba- E aí, o que foi mais incrível ainda, como eles sempre são, que o cliente aprovou a ideia de Sim. ficar ali um marronzinho aparecendo muito bem acabado. Uhum. Na hora que eles entregaram o produto e foi instalar, meu amigo, eles fizeram a meia esquadria no porcelanato num rebaixo de área molhada. Caramba. Ou seja, Nossa, 1,5 cm. É. Eles cortaram o porcelanato em Aham. 1,5 cm Fizeram um desbastaram acabamento. e ficou perfeito. Ou seja, Caramba. o cliente aprovou, mas eles não estavam satisfeitos Sim, em ficar isso a aí. cor da massa do revestimento aparente. Isso. Então, a meia esquadria é, como a gente falou, uma obrigação hoje Uhum, dentro de um exatamente. projeto. E Isso. que, assim, a gente tem que ter a importância de saber que isso dá refinamento. Com certeza. Exatamente. Né? E o parceiro também respeitar o nosso projeto, né? Que é o mais Sim. importante. De entender Isso que o que a mesmo. gente aprovou com o cliente é o que deve ser respeitado e é o que deve ser entregue. É. É a E qualidade de uma de todos os certa forma, envolvidos. gente, Fabinho vai concordar comigo com certeza, Abre talvez não, mas assim, quem faz obra que não contrata uma equipe, a gente já passou muito por isso, Sim, né? sim. Que contrata um serviço avulso, nem sempre o aplicador, o instalador de Sim. revestimentos faz a minha esquadria. Ele faz de topo. O que é de Exato. topo? É revestimento sobre revestimento. Você vê E a o lateral, acabamento é bruto. revestimento. Eu concordo, eu acabamento bruto. concordo. Concordou? Concordei. Tá tão bonzinho Eu ia ele discordar, hoje. mas assim, eu falei, não Pra tinha nem quê, como, né? não tinha nem Pra como quê? discordar de você E dessa às vezes vez. faz o quê? Mete-lhe a cantoneira ou Ah, não, deixa gente. a lateral do revestimento ali aparente. Então, eu quero falar muito pra você que tá fazendo obra sozinho ou que por uma questão financeira que existe, tá contratando uma equipe bipartida, aquele, né? Fique em cima na hora da instalação do revestimento e Sim. oriente ao instalador que você quer. Agora você sabe. Entenda como eu vai ser quero a instalação, revestimento né? em meia É esquadria. isso aí. Enche o peito ali, com autoridade, fala, eu quero, porque eu aprendi no podcast. Mostra Essa o nosso batendo. podcast, eu quero assim, olha, que nem o projeto do Estúdio Isso, Nós, do Fabinho, eu quero assim. Exatamente. Isso. Então, muito importante você trazer esse Exato. tema pra gente, não tem legenda, porque realmente é uma coisa que É se pertinente. nós Sim. profissionais estamos ali em cima, mas uma pessoa fazendo uma obrinha sozinho, ali, com um sacrifício de trocar um revestimento, compra, lindo, ai, tô apaixonado, E acontece depois muito na isso. instalação Na deixa a instalação, desejar cara. na delicadeza da instalação, que Pois é. Não, gente, é o e que olha, dói. e olha justamente a atenção da própria Porto Belo em chegar e ir além Daquilo que o cliente já tinha aprovado. Isso, é superar as expectativas. Uhum. Né? Uhum. E é isso que a gente tenta também fazer, né? Em Todo relação ao projeto, tempo, o né? tempo Sempre. todo. Você superar as expectativas desse cliente. Cara, que lindo, assim, é muito importante, porque eu tenho sempre esse desejo de que a gente atinja realmente até quem não tá com o profissional do lado, que ele Sim. entenda a importância de ter um profissional ao lado, e que Sim. é possível, Isso. que hoje tem profissionais para todo o mercado, para Exato. todo o budget, para todo mundo, para todo isso tipo aí. de investimento que você tem a dispor para aquele teu projeto, aquela tua obra. Sim. Mas que às vezes acontece sim, uma pessoa que faz sozinho, então também a gente quer trazer luz para essas pessoas Isso. também. E agora, falando, né, Em trazer de- luz das pra pessoas, pessoas. né, da participação, meu povo, participe, eu quero comentários, eu quero chuva de comentários no Gente, vídeo. tá chuva de De participação. participação, porque a gente quer realmente te ajudar. O momento agora é esse, porque a gente sempre pergunta pro nosso convidado, nessa obra tem BO, mas a gente tá no momento o quê? Minha obra, meu BO. Porque é a hora da surpresinha! Aquele Kinder Ovo Ai, gostoso. gente, que maravilha. Onde a gente O traz. Fabinho já tá preparado, né? Já- que ele já deu ele aqui já uns deu- spoilerzinhos, gente, né? Sem saber o assunto, Sem já saber. estava falando do que a gente ia trazer. Tô curioso Não, pra o saber. Minha Obra, Meu BO é o momento realmente a gente traz a participação das pessoas que nos assistem Aham. para contar os BOs que já passaram ou estão passando e você será.
presenteado. Agraciado. E é isso, são nossos parceiros, são nossos colegas de profissão. Quem tá assistindo que é leigo, tipo, conta pra gente o que aconteceu. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, que é justamente pra saber o que aconteceu. Às vezes é um problema que tá pra ser resolvido. Sim, né? precisa de uma problema luz, que já resolveu. mas não quer ser repetido. Exatamente. Aí a gente pega, embrulha bonitinho e dá de presente pro Taca estúdio na nós, pessoa entendeu? que tá aqui pra poder Exatamente. dar essa luz. Sempre pensando no seguinte. Já Desculpa, vai não pedir? vou falar mais nada, não. Tudo bem, não, produção, por favor. Pede. Cadê o Minha Obra, Meu B.O.? Qual o Vai, presentinho? vai, Ali, ó. Ali, ele chegou. Chegou Vamos já. Leia pra Fabinho, leia, Avner. Na hora de entregar, o sofá não sobe pelo elevador nem escada. Ui, alegria, Ai, meu alegria. Que maravilha, Tu falaste sobre isso. Um pouquinho, É mano. isso mesmo, gente. Amigo, isso acontece e acontece muito. Muito. Aí eu te Acontece. Bem pergunto, frequente. Fábio Tenório, todos nós, como você resolveria ou preveria este problema? Sim. Gente, primeiro, né? A gente tem que saber a dimensão desse móvel Uhum. e conferir aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Vai caber no elevador? Uhum. Vai passar no vão de escada? Assim você já elimina. Você não não deixa esse transtorno chegar no momento da entrega, Com certeza. né? Não cabe. É esse sofá, é esse móvel que eu quero? Faz né? parte do projeto, o cliente gostou, ele quer Isso. aquele. Exato. Como Foi. faz se não entra na escada nem no elevador? Exato. Se ele não for bipartido, Exatamente, né? O Tá bipartido, tá Você que já tá, sabe né? o nome do episódio dele. Bipartido, bipartido. se ele não for bipartido, o que a gente precisa fazer? Içar, né? Uhum. Mas para isso a gente precisa, né, ver com esse nosso parceiro, com o fornecedor, né, como que a gente pode içar, né? Porque muitas das vezes ele já tem também, né, Com certeza, uma esse equipe para serviço isso. já que é faz oferecido, uma né? parceria. Exato. Para facilitar, né? E não você depois sair correndo por aí, como é que eu vou buscar uma outra empresa que vai prestar um outro serviço, Uhum. né? Então, assim, é muito importante isso, ver com o parceiro, né, o fornecedor, a loja, né? É fundamental. Isso. Que já tenha uma troca ali entre o fornecedor e quem vai fazer o içamento. Geralmente, gente, não é responsabilidade da empresa, do fornecedor, fazer o içamento. Uhum. Mas, eu sempre digo, é responsabilidade do fornecedor, sim, fazer uma conferência Sim, se sim. o produto comprado pelo cliente vai passar no elevador, vai caber no elevador, passa na escada, porque a gente especifica o produto, mas a gente Sim. não sabe a fundo se ele é bipartido, Exatamente. se ele é Isso. modular. Porque ele Aí pode tá parecer aí, bipartido. Exatamente, Isso a aí. função Ter a do linha do parceiro meio. de orientar a gente. Isso Exato. aconteceu já comigo num projeto. A Alessandra da ProUp, que é maravilhosa. né? Maravilhosa. Eles têm sempre Que esse foi cuidado. exatamente isso. Aham. Minha cliente foi na loja, fechou o sofá e já estava tudo certo, tudo maravilhoso, já estava pago. E veio esse questionamento da Alessandra. Virou pra mim. Questionamento, né? Gostou. Virou e falou: amigo, você viu o elevador? Você viu a escada? Você viu? Eu falei: não. Vi, aqui, ó. Fez uma observação. Né? E foi, depois a gente foi ver realmente, tipo, não iria passar, teria que ser içado, e o içamento é um serviço cobrado à parte. Porém, a Sim. gente entrou em contato com a cliente e falou: olha, realmente temos um pequeno, né, imprevisto. Como que quer resolver? Temos o mesmo modelo de sofá, só que ao invés de inteiriço, Ele é bipartido. Ele é bipartido. bipartido. Você passou por isso já no escritório? De não passar, de não subir algum produto? Não passei por isso. Porque sempre faz a conferência dele. Sim. É, exatamente. Tá vendo, Avner? Não, mas agora entrou no meu Aprende. checklist. Entrou no meu checklist, A gente entendeu? aprende com os BOs, né? Também nos ensinam. E assim, amigo, é isso que você falou, né? Sim. Num caso desse, primeiro é ter o cuidado e a troca com o fornecedor para entender Isso. como esse produto vai ser entregue. Exatamente. E se não tiver jeito, tem que Tem içar. que içar. Tem que içar. Né? Que é um pequeno infarto, né? Mas... É um pequeno, não é barato. Nossa. E assim, é aquilo, a gente não tá aqui pra apedrejar ninguém, só o Avner. Isso. Mas assim, Taca o pedra na janela. içamento... A gente tá falando um O negócio tão içamento. sério aqui, ele destrói tudo, né? O içamento não é barato porque é uma grande Responsabilidade. responsabilidade. Isso aí. Exatamente. Gente, é um detalhe muito importante. Quando acontece esse tipo de situação, na própria loja mesmo, você já consegue já prever isso. Ó, Uhum. você já, o sofá ele é inteiriço. Uhum. Você já pode já adiantar isso para o cliente. Falar, olha,
ele pode não entrar no elevador, ele pode não passar pelo vão da escada e a gente precisar fazer um içamento, né? Assim você já prepara ele, caso seja realmente necessário içar. Sim. Né? Isso é legal, né? Deixar o cliente já ciente do que vai acontecer. Gente, Isso. assim, está chegando o momento da gente ter que nos içar desse estúdio, aquele nada a ver, né? Da gente se bipartir. E eu queria deixar, assim, muito o que ficou no meu coração hoje com você aqui, amigo, porque, assim, a gente vê amor no que você faz, a gente vê cuidado no que você faz. Cara, tudo que você trouxe ali pra gente hoje demonstra a tua Cuidado, sua preocupação atenção. com o cliente, com o produto. Então, parabéns pelo profissional que você é. Obrigado. Parabéns pelo que você dedica ao teu cliente. Então, gente, contratem. Por favor. Conheçam, corram atrás, façam fila. Pelo amor de Deus, porque isso falta hoje em dia no mercado. Exatamente. Sim. As pessoas fazem projeto. Que é essa humanização realmente que tem que ter. Sim, né? exato. Esse cuidado. Por isso que a gente fala assim, por que é importante o profissional acompanhar o cliente na loja? É por isso que estamos aqui dispostos a cuidar de você. É o atendimento Exatamente. diferenciado, não tem Isso. como. Sim, olha, muito, 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 Faça como nós. como nós. Faça como nós. Muito feliz de ter você aqui hoje, amigo. Muito Foi feliz maravilhoso. Muito por obrigado, sentir, gente. assim, realmente o que a gente já sentia como amigo. Aham. O cara incrível que você é, o ser humano incrível que você é, sabe? E, tipo assim, e ver que isso se estende não só a você como pessoa, mas a você como É o profissional. também. Porque a gente troca muita figurinha profissional, Sim, né? sim. Mas a gente é muito mais amigo, então a gente fala de besteira, a gente se brinca, a gente sai pra comer, pra conversar. Nem sempre a gente marca. Marca E não, a gente... só marca. Mas isso é normal de carioca, gente. Não tem jeito, Normal. não tem Vamos jeito. desmistificar isso. Vamos desmistificar isso. desglamorizar. Vamos desglamorizar. Ah, Nesse a gente ia no Rio de cinema. Janeiro, tem B.O. Mentira. Ah, lembrei do cinema, né? É que ele marcou comigo, eu cheguei lá e tava procurando um podcast pra assistir no meu gente, amigo. tava lá O podcast procurando. não passa no cinema por enquanto. Vai que aguarde, amigo. Amigo, mas assim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui A gente conosco. amou, a gente amou, Foi real. delicioso, né, Avner? Muito bom, muito bom. Que dia. Podia ser bipartido, a gente podia fazer mais um mais programa, um com né? ele, porque o Gente, assunto não poxa. falta, né, amigo? Não falta, gente. Eu me sinto lisonjeado e muito engrandecido, realmente, pelo convite. Foi surpresa, né? Pra mim foi meio que surpresa. Sério? Foi. Poxa. Eu achei que eu fosse realmente... você convida mais lá pra frente, né? Agora não. Já tava lá na lista. Chegou a vez de Fábio, chegou a vez. Chegou. Vamos ligar, liga. É porque você estava sempre assim entre nós. Isso. A gente tá demais, gente, nesse Nos merchan. nossos pensamentos. Exato, exatamente. sempre Aqui nesse juntinho. estúdio, Aqui, nós. Em breve num casamento que vai ter aí, hein? Vai ter um casamento aí, hein? Agora é hora do B.O. Confidencial, Quem amigo. não foi convidado, Entra, Juan. manda em direct, porque o Manda negócio direct. tá legal. Convida eu, Fabinho, convida eu. ainda bem que eu tenho um psicólogo, Ainda né? bem que vai casar com um psicólogo, gente. Que por sinal é incrível também, amigo maravilhoso. Amamos esse casal. E muitas Tá felicidades. aqui super presente, prestando Tá um apoio, aqui, né? Tá aqui, sentado Vendo se a gente aqui. não vai deixar o marido dele maluco, né? Não, ele tá ali, meu amor, com o cartãozinho dele pronto pra gente já. Assim que abrir a Ah, porta aqui, ó. aqui, vamos lá uma consulta, pelo amor de Deus, senão precisando urgentemente. Cartão e agenda já em mãos. Já né? tá ali, Óbvio. tudo pronto. Olha, mas além de agradecer o Fabinho, óbvio que abrilhantou nossa Estrela do programa de hoje. Uma estrela, porque esse menino tem uma estrela, uma Tem mesmo. luz natural. A gente vê, como eu falei, Amém. amor. A gente vê, assim, carinho, cuidado. Você é um cara muito especial, de verdade. E assim, eu tô falando como amigo, tô falando como parceiro de trabalho, como podcast hoje, convidando você aqui profissionalmente. Que delícia. E assim, além de Fabinho, né, falar também dos nossos parceiros. Com Isso. certeza, que Nossos fazem nosso programa, né, patrocinadores. acontecer Sim, e que a gente pode pontuar e exatamente. valorizar, claro, essa participação importante, dentro do é nosso importante, trabalho. Que a gente fala Verdade. parceria que está conosco em todos os momentos. Porque, Isso. assim, sinceramente, ser parceiro, quando a gente leva um cliente lá, o cliente paga pelo produto, é obrigação. Exatamente. Não Sim, não tá fazendo nada além. A obrigação da empresa, onde a gente leva um cliente, o cliente paga Perfeito. pelo serviço, fazer bem feito é obrigação. Agora, Exato. tá aqui
abraçando um projeto novo, tá aqui, indo junto, isso comprando a ideia, realmente- vestindo a camisa, fazendo Isso acontecer. Isso é parceria. Isso é parceria. verdade. Isso é parceria, verdade. isso é abraçar. Então, quem já sempre teve com a gente, né? Porto Belo Shopping Porto Recreio. Belo, Jéssica Augusto, mandar um beijão pra vocês. Queridos, Maravilhosa, são, né? maravilhosos. Maravilhosa, Sempre presente. maravilhosa. Não tem como não enaltecer, né? Casal Não tem, lindo, é uma não loja tem, que você gente. entra e você se sente à vontade, bem, Se sente bem em casa recebido. mesmo, né? Nossa, assim, apaixonados. Assim também, ProUp. Pro Up, Então, Miriam, E a Alessandra, que gente também se maravilhosa. sente em casa. Ontem a gente foi. Olha, eu vou te contar um BO Ah. rapidinho. A gente Eu foi pensei que buscar sabia uma que você ia falar. produção ontem que ficou guardada na ProUp, porque é a própria nossa casa. A gente vai lá comer, a gente vai bater papo, Deixa aí. deixa aí, Sim. porque é parceria pra todas as horas. E a gente conversou, papiou, comeu a A beça. gente chegou, a gente se sentiu tão à vontade. Sim. Mochila pra um lado, sentou, Sentou, conversou, trocou eu falei, ideia, tem um conta pãozinho aí? fofoca. A Alessandra falou, não, tem salgadinho, botão bandeja no enorme. forno. Ai, que maravilha, Ela né? encheu, botou Olha. salgadinho na hora no forno pra gente comer, ficamos comendo Ai, papiando. que delícia, E gente. fomos embora, esquecemos de pegar a produção. Ai, meu Deus do céu. Fomos Gente. lá pra quê? Pra conversar, matar a saudade, Matar a comer. saudade, falar, ver produtos novos, porque eles mudam ali. Isso é delicioso, eles estão sempre Exatamente. mudando É, a cara, é. assim como a Porto Experimentar Belo sofá, faz. tava lá experimentando Sim, sofá, você viu? sim, Ela sim, chegou um sim. sofá novo que é a tua Vem cá cara. ver e tal. Tava E, lá. além de Porto Belo, além de ProUp, Florença, nossa parceira também. Também, Mármores e gente. granito. Não quer que passar perrengue com bancada, gente. Com Exatamente. marmoraria, contrate Florença. Fuja do BOzinho que Fabinho contou. Fuja do Fuja BOzinho. BOzinho gente, e do BOzão. E do BOzão também. Porque Vá na são- Florença. Vá na Florença Olha, que Flavinha disposta e sua equipe sempre. E o Zé, cadê o é... Zé? Caraca, ia falar nisso. Cadê o Zé? né? Zé tá bem? Vanessinha veio aqui no programa, falou Não do conta Zé. que foi a Vanessinha, porque não foi pro ar ainda. Ué, mas... Já falou quem é o Mas, convidado mas, antes da pessoa. amigo, quando- Quem é Vanessinha? Da Mata? Da mata. claro, com Mas você certeza. sabe que quando for ao ar o do Fabinho, do Vanessinha já vai ter ido, né? Ah, é, o Ponto acabou de me falar assim. Quando for o áudio, Desculpa, o ponto teve que explicar pra ele. Mas tá tudo bem, mas Mas tá tudo bem. isso aí, Mantém o voltando. mistério, mantém o Isso mistério. isso vamos cortar, pelo amor de Deus. Volta a sua fala, por gentileza. Vanessinha, e aí? Vanessinha, lembrou de Vanessinha, Lembrei né? de Vanessinha. Vanessinha. O que a adoro. gente tá falando de Vanessinha? Vanessinha falou de Zé, que a gente não conhece, Zé, que é um funcionário o de querido Flavinha lá da de Flavinha. Florença. que Sim, ela falou, sim. meninos, eles são incríveis, vocês precisam conhecer o O Zé. Zé, o A gente Zé. falou, quem é Zé, gente? Zé, inclusive, tá convidado pra vir aqui no programa. Sim, e a importância, mais uma vez, da parceria. É. E além disso, Crystal Lux também, que como você Também. diz, sabe? Iluminando nossas vidas. Iluminando nossas vidas. Também tem esse Maravilhoso, cuidado, a gente tá gente. sempre lá, né? Iluminação da Crystal Lux, iluminação da Crystal Lux. Também é uma loja que nos abraça, nos recebe. A gente sempre também é muito bem-vindo, se sente em casa, porque é Sim. muito legal. Às vezes o cliente até fala assim, né? Nossa, conhece todo mundo. Exatamente, Nossa, que intimidade entrou boa, que aqui já relação conhecendo legal geral. que você tem. É isso, porque a gente cria uma relação profissional em que a gente se Sim. sente tão seguro, tão abraçado, que a gente sente a vontade de estar Gente, ali. e a variedade de produtos que eles têm. Que a Crystal É Lux muita tem, coisa. né? Gente, É sem incrível. contar É tudo. muita coisa. Lançou, já tá chegando lá. É, e você não tem como entrar lá e dizer assim, não tem uma luminária Não que eu tem, gosto, não achei vai nada que eu- encontrar. Tem. E se não tiver na loja, tem catálogo, vai Exato. ter no 3D Warehouse, porque eles estão colocando os blocos Tem, todos agora no maravilhoso. 3D. Um super trabalhão pra poder a gente o quê? Fazer um Exatamente. 3D realístico Como pro você nosso falou que cliente. gosta de fazer, é isso Colocar que a gente quer. aquela luminária Exato, ali no aquilo projeto que é existe. aquela que o cliente precisa comprar. E eu tenho duas novidades hoje. Né? Duas novidades. Porque não são só os nossos parceiros, né? Já de longa data que abrem as portas pra gente. Falando em portas, Falando em portas, a Né? porta foi aberta e uma porta maravilhosa mandar aqui, um amigo. beijo especial pra Jaque da Pormade. Pormade, Rio de Janeiro, no gente. Barra Plaza. Você conhece a Pormade, amigo? Conheço, eles são já comprei lá. Sério? Inclusive, nesse Maravilhoso. mesmo projeto do escritório Ó. do BO da mesa, as portas foram pra Aí frente. já! Aqui, já que vamos. Porque assim, eu fiquei encantadíssimo com o trabalho deles. A gente falou sobre eles há 2 semanas atrás, no episódio, né? Sem saber que eles iam estar conosco no podcast. Aham. Mas falando que a gente ficou tão encantado com o trabalho deles, com as Pela simpatia possibilidades. da Jaque. como ela nos como ela recebeu. vende realmente o produto, né? A entrega. Sim, Né? sim. Exato. Os acabamentos, né? A forma de instalação, a qualidade mesmo, rodapé, Rodapé, alisar. alisar. Nossa, Perfeito, é perfeito perfeito. acabamento, a Maravilhoso. instalação muito Perfeito, prática. A gente, assim, é apaixonado
por produto de qualidade, Sim. atendimento bom e acolhimento. Isso a gente tem Total. na Pormade. Se você quer porta, gente, não corram risco. Pormade /Plaza. Abra a porta da Pormade. Abra a porta da Pormade. E agora, o nosso amor Enaltecendo de quem, ó, vida, em nossos corações. que a gente ama muito e faz parte desse podcast desde antes dele existir. Exatamente. Desde o início, do embrião desse podcast. E a gente fez ali como é que fala? Deixou um sentimento assim, será que não vai? Será que essa empresa não vai estar no podcast? Não tô acreditando. Claro que tá É óbvio. claro, meus amores. Agradecer Era a quem? só fazer um Quem? mistériozinho. Quem? A Vera Vero Conceito. Óbvio. Amamos vocês, Natália, Marcelo, toda a equipe, Lucas, Lipe, todo mundo São ali. maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Né, Fabinho? São. Eu falava, Fabinho, vai lá conhecer Vero Conceito. Sim, Vai foi. lá. E a gente fez uma propaganda, tipo, gratuita, orgânica pra eles, Aham. porque Natália já é amiga de longa data, né? Antes dela empreender com a Vero, né? A gente já era colega de profissão. Você, né? Pelo amor de Deus, porque eu não aguentei mais de um ano, não. Não aguento mais de um ano de amizade com ela, não. Pelo amor de Deus. Ela me achava nojento. Quem não acha, né? Depois a gente resolve isso. E depois foi um grude, foi um amor à primeira vista. Gente, que não tem como. Não tem como. É nossa amiga, nossa parceira. E assim, a gente tem um trabalho, tem uma amizade muito gostosa, mas a gente acredita muito no trabalho profissional que a Vera executa. Sim, A verdade. Vero, E ver assim, esse crescimento também da empresa, né? Ver a Exato. Natália, tipo, saindo no nosso, não do nosso meio, né? Mas Sim. saindo de empreender como arquiteta e começar Isso. a empreender como lojista, como empresa mesmo, Como e começar empresa. a entregar com qualidade. Exatamente. Exato. Saber qual eram as nossas dificuldades com empresas de planejado, com marcenaria, com carpintaria. É verdade. E vir falar assim, eu faço, eu entrego, eu resolvo. E é isso. e, gente, é isso. Pra quem achou que não teria. Surpresa! Surprise, Vero sempre com a gente. E mais uma vez, obrigado, Fabinho. Obrigado a todos os parceiros desse podcast. Obrigado, meu amigo Avner. Ah, de nada. E Obrigado, a gente Marquinho. fica por aqui, gente. né? Mais episódio. Obrigado. Valeu, amigo. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Obrigado, foi ótimo. Tá, Estúdio Nós, perdão. Gente, só seguir aqui no Instagram. É @Estúdio Nós _. Ó. Mas é Errei, nós. errei. Não. Adora erro. Porque os erros ficam. A Eles não gente são vai cortados. deletar isso nunca será usado contra vocês. Mentira. tá? Vai ao ar. Calma.